Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental. Hoje com um papo muito legal, com a presença do Dr. José Roberto Kassai. A gente vai falar do mercado de capitais e ESG. Doutor, seja muito bem-vindo. E para começar essa conversa, nos explique o que é mercado de capitais. Bruno, muito prazer, parabéns pelo seu trabalho. Você fez, como você é da área operacional, E então a pergunta é para que todos entendam, o que é um mercado de capitais. Então, nós temos o planeta, nós temos as pessoas, aí, mais de 8 bilhões de pessoas, Nós temos o governo, nós temos as empresas, academias, as igrejas, E quando se fala mercado, é o mercado empresarial, na verdade, é quem põe a mão na massa para produzir moradias, alimentos e tudo que a gente utiliza, energia, água, etc. Então, assim, já emendando a sua pergunta, é unânime, que quem vai realmente fazer uma mudança no nosso planeta, aproveitando as mudanças do clima, é justamente o mercado, Ou seja, são as empresas que conseguem fazer assim em grande escala. Então, assim, a fase do ecologista, dos economistas, do sociologista, isso é importante, mas, digamos agora, quem vai colocar a mão na massa para realmente produzir, mudar, então, é o mercado empresarial. E dentro do mercado empresarial, nós temos a empresa de capital aberto e fechado. Elas são grandes ou pequenas, E as empresas de capital aberto, elas têm ações na Bolsa. Então, por exemplo, a recente ação do Elon Musk, que abriu uma empresa e já valia 1 trilhão, Então, você vê, na verdade, o capital não é só dele, é o mercado de capitais, é o mercado acionário. E é importante a gente ter essa visão. Aqui no Brasil, o mercado de capitais não é tão volumoso, quanto o americano, o europeu, o asiático, O Brasil aí tem, acho que, empresas registradas, mais de 1.000 empresas, mas, assim, menos de 200, 150 empresas que atuam, que negociam regularmente. E é importante dizer isso, porque olha só como funciona o mercado de capitais. Você tem uma empresa, e ali tem prédios, terrenos, equipamentos, funcionários, está fazendo produtos, gerando emprego, e você tem, vamos supor aqui, de 1 milhão, e você tem, ao mesmo tempo, 1 milhão de ações sendo negociadas na Bolsa. Então, assim, aqui é uma empresa real, e no mercado de capitais, não é que é fictício, porque, na verdade, ali são valores. Então, olha como que a economia movimenta a economia, Nós temos uma empresa, de fato, produzindo produtos e serviços, e temos um mercado de capitais que está alavancando, que possibilita crescimentos, etc., etc. Então, esse seria a minha ideia de mercado de capitais. Doutor Kassai, você falou do mercado de capitais, já deu para a gente essa explicação, E o nosso bate-papo hoje, então, é mercado de capitais, ESG. E o que é essa sigla, ESG? Então, eu acredito que você já discutiu muito isso, no seu programa. Eu já trabalho com o ESG há mais de 20 anos lá na USP, na universidade, e no início era difícil, a gente tinha que explicar muito. Hoje não é tão necessário, todo mundo sabe o que é ESG. Então, o ESG é uma sigla em inglês, que significa ambiental, social e governança, Então, assim, é um acrônimo que representa também não só o aspecto financeiro, mas o econômico, social, ambiental. Ou tem também, eu acho que o pessoal já ouviu falar, do relato integrado. Lá na USP a gente trabalha desde 2010, em 2013 saiu o primeiro framework. Quem organizou esse estudo foi a Sua Alteza, na época, o Príncipe de Gales, hoje o Rei Charles, Ele criou um grupo de 40 pessoas, especialistas, de todas as áreas, só que, além de chamar ecologista, químico, físico, ele chamou todas as pessoas de contabilidade.
todos os diretores das Big Four, né, de empresas de auditoria, consultoria, porque, na opinião dele, ele compartilha dessa nossa ideia de quem realmente vai mudar esse mercado futuro, né, que está todo mundo esperando, inclusive a ONU, é o mercado. Né? E ele começou com o mercado de capitais, porque ele movimenta esse volume, não só de produtos e serviços, mas de recursos financeiros. Por quê? Porque o governo é insuficiente para ter todo esse recurso, né? Os países, né? Agora, o mercado de capitais ele tem uma volatilidade, uma alavancagem muito maior. Então, quando se fala mercado de capitais e ESG, é o que virou moda na última década, né? Para a gente tratar não só o aspecto financeiro, mas o aspecto não financeiro. E aí entra principalmente o ambiental, o social e governança. Tá? Então, seria isso de uma forma mais simples. Doutor Kassai, então agora, vamos lá. Como que eu correlaciono ESG, mercado de capitais, e por que essa sigla é tão importante, né, para o mercado de capitais? Tá, assim, não é necessário justificar o porquê que o meio ambiente é importante, porque já foi discutido isso nos últimos 20 anos, pelo menos, né? Em 1972, teve um primeiro grande evento da ONU em Estocolmo, que discutiu o futuro do planeta e se realmente a gente estaria esgotando os recursos. Em 1992, foi realizado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, o segundo mega evento da ONU, chamado Rio 92. Tá? Então, a grande maioria das pessoas, dos jovens, dos líderes, que estão aí nas lideranças, nas empresas, nasceram após 92. E 2012 teve a Rio +20, coincidentemente também no Brasil. Então, assim, há um consenso geral, inclusive na academia, né, no meio científico, você conhece bem, que o planeta chegou num limite, né? As empresas do século XX não tinham consciência de que o planeta era finito, tá? Então, agora tem bastante evidências. Então, é necessário mudar. Então, assim, em relação ao mercado de capitais, das empresas e ESG, não é mais por ideologia, não é mais por amor, né? Nós estamos, assim, numa época que é a própria necessidade. Assim, não que não se olhasse os aspectos ambientais, sociais e governanças, mas uma empresa, ela avalia todos os riscos possíveis. E agora está bem claro que os riscos, principalmente, eles são decorrentes não apenas de aspectos materiais e financeiros, mas principalmente de aspectos ESG. Eu vou dar um exemplo, é um gráfico que é fácil de achar na internet, mas na década de 70, como que se fazia a avaliação, o valuation de uma empresa? Era basicamente com base em ativos tangíveis, bens tangíveis. Era terreno, prédio, estoque, dinheiro, né, materiais tangíveis. Hoje, da década nos dias de hoje, é o contrário, 90% são aspectos intangíveis. Então, você pega, por exemplo, a Petrobras, na época da Lava Jato, foi investido em pouco mais de 200 bilhões de dólares e valia no mercado, na Bolsa, um pouquinho acima de 200. A Apple, que também tinha investido naquela época em torno de uns 200 e poucos bilhões de dólares, valia mais de 1 trilhão. Essa empresa do Elon Musk aí, que ele já lançou, valia mais de 1 trilhão, né? Então, você vê que mais de 90% do valor, e o valor ele envolve não só aspectos tangíveis, mas principalmente os capitais não financeiros. Então, é por isso que as pessoas, o mercado principalmente, está olhando para os aspectos não financeiros, né, dessa bandeira de ESG. Então, além desses três, do relato integrado, que é um trabalho que a gente já faz já há mais de uma década, que é uma nova contabilidade que envolve os 6 capitais. Então, tem um financeiro e tem 5 não financeiros. Doutor, a gente vai começar a entender um pouco melhor aqui esse universo, né?
Eu, por ter participado e participar de grandes empresas, né, eu sempre soube dos relatórios, né, os corporativos que têm aspectos ESG, né? Pensando nesses relatórios, né, e os aspectos ESG, por que é tão importante, né? Eu sei que já foi falado aqui hoje nessa conversa, mas por que é tão importante ou necessário para que as empresas considerem os aspectos de ESG dentro dos relatórios corporativos? Então, eu acho que é uma decorrência natural da evolução empresarial e dos aspectos financeiros. Então, por exemplo, na crise de 1929, todos os jovens estudam nos livros, né? Houve uma crise e culparam os relatórios empresariais, porque eles eram muito simplificados, né? Ele tinha lá uma linha lucro bruto, mas não se sabia nem quanto que uma empresa faturava. Aí os relatórios foram assim modificando com uma maior transparência. Depois, em 1976, aqui no Brasil e no mundo também, obrigaram as empresas a criar um relatório da administração, ou seja, além de mostrar os números na contabilidade, você tem que falar sobre o futuro, as estratégias, os principais riscos. Então, geralmente era um parágrafo, e aí algumas empresas abriam um pouquinho mais, né? Aqui no Brasil, nós tivemos o relatório em base, que é de sustentabilidade, a demonstração do valor agregado. Em 2002, o GRI, que já existia nos Estados Unidos, mas foi, assim, digamos assim, consolidado oficialmente na Holanda, né, ali no continente europeu, ele constituiu as bases para criar os relatórios de sustentabilidade. Então, além de balanços com dados econômicos e financeiros, você tinha que falar sobre água, sobre energia, sobre diferença salarial, sobre homem e mulher, se tem trabalho escravo ou não, se tem poluição. Então, o GRI, até hoje, é o relatório mais completo. Você perguntou também do ISE, na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, o Brasil foi o terceiro país do mundo a criar um índice dessa natureza. É uma carteira teórica chamada ISE, da Bolsa de Valores, que é a B3 aqui no Brasil. E como que faz? Eles selecionam as 200 ações que tiveram as melhores negociações no período anterior, né? E aí mandam um comunicado para essas 200 e um questionário para elas preencherem. Nos moldes do GRI, até mais completo, é só entrar lá na B3, você tem acesso ao questionário e quais são essas empresas. E aí ela responde, aí a universidade avalia, a Fundação Getúlio Vargas cataloga, né, elabora essa análise e seleciona até 40 empresas que vão compor essa carteira virtual. Então, quem faz parte desse índice da Bolsa de Valores? São as empresas que, primeiro, têm as melhores negociações econômicas, e segundo, são as que melhores têm ações na área ambiental, social, governança, energia, poluição, etc, etc. Então, assim, no início, eles achavam que era uma questão de marketing, participar, né? Mas imagine quando um concorrente vê que o seu concorrente faz parte e ele não, né? Aí eles nos procuram, né? Olha, o que faz para entrar nessa carteira? Então, isso foi em 2002, né? Aí tivemos uma série de evolução, tivemos o relato integrado, que na contabilidade, eu participo já há bastante tempo, desde o início, né? Nós participamos das reuniões lá na Inglaterra, por meio do professor Nelson Carvalho, né, lá da Universidade de São Paulo, há uma proposta de você produzir uma contabilidade que fale não só sobre o aspecto financeiro, mas também 6 capitais, financeiro, deixa eu ver se eu me lembro, manufaturado, intelectual, humano, social e ambiental. Então, imagine produzir um relatório não só com informações financeiras, mas também isso. E, assim, para encerrar essa conversa, o mundo inteiro começou a criar relatórios, né? Tem o TCFD, que os órgãos de instituições financeiras do mundo reuniram e falaram, olha, os bancos, eles não emitem, as instituições financeiras não têm uma emissão direta de poluição,
mas elas financiam a cadeia. Então, eles são grandes responsáveis. Então, eles mesmos, por iniciativa deles, não foi nem da ONU e nem de governo, né? Eles criaram esse framework, é o TCFD, para que todos os projetos analisassem principalmente energia e poluição, né? Não só as diretas que cada empresa emite, mas, por exemplo, uma empresa compra energia, então a energia tem bastante emissões. E o 3, né, o nível 3, usar na cadeia de valores. E para finalizar essa parte de relatórios, o pessoal pode procurar também na internet e entender melhor, né, o que está acontecendo. Esse movimento que falava sobre o ESG, ele se juntou com o órgão contábil, com os IFRS, que é na Inglaterra, que emite as normas internacionais de contabilidade, e que o mundo inteiro utiliza hoje. O Brasil adota, a África também, os Estados Unidos, né? E ele falou, a contabilidade, apesar de ser financeiro, ela tem já um know-how de séculos, né? De tratar com relatórios empresariais, de fazer auditoria, asseguração, né? Então, o que ele fez? Esses órgãos contábeis entraram em contato com os órgãos de meio ambiente, entraram em contato com o órgão contábil e se juntaram. Então, e criaram uma fundação, a IFRS Foundation. Então, nessa fundação IFRS, tem 2 braços. O braço antigo, que emite as normas internacionais de contabilidade. Então, ele emite uma norma lá, o Brasil aqui traduz, né, adapta, faz, a África, o Japão, os Estados Unidos, todos os países. E criar um segundo braço novo, que é a ISSB, que é justamente para emitir as normas de relatórios financeiros relacionados com a sustentabilidade. E no mundo já foram emitidas 2 normas, a S1 e a S2. A S1 é o sinônimo do relato integrado que eu falei rapidamente para vocês, que fala dos 6 capitais, da estratégia, governança, né? E a S2 é principalmente sobre emissões de poluição que você está comentando. Agora, assim, por que você colocou o título dessa discussão relacionada à poluição, né? Porque é a variável que mais tem correlação com a crise climática. A ONU nem chama mais de mudanças climáticas, né? No 6º e último relatório, ele já menciona como emergência climática. O protocolo de Kyoto, na época, o Acordo de Paris hoje, era para limitar o aumento da temperatura abaixo de 2, né? Então, o mundo faria esforço para que não chegasse a 1,5. Mas, infelizmente, nós já chegamos em 1,5 no ano passado, né? Então, assim, os efeitos da crise climática, né, já são evidentes no mundo todo, em todos os continentes, e como o mercado empresarial, não só as empresas abertas, eles realmente descobriram que o mundo era finito, então hoje tem esse movimento de descarbonização. E quem que orienta os grandes investimentos? É justamente o mercado de capitais, são os grandes investidores. E esses grandes investidores, eles querem saber de todos os riscos, não só aquele risco financeiro do século passado, mas se uma empresa usa energia suja, né? E aí um concorrente tem uma energia limpa, ele vai perder mercado. Então, essa concorrência, ela é positiva. Então, é por isso que a contabilidade e o mundo financeiro, ele está sendo cada vez mais uma maior exigência por informações de natureza ESG também. E principalmente para avaliar o quê? O risco, né? O risco da empresa, o risco da cidade, o risco do país, o risco do próprio planeta. Doutor Kassai, você tem um canal no YouTube, né, que é Professor Kassai, e lá você diz, né, sobre capitalismo consciente, né, que une lucro com responsabilidade e diz que é um caminho sem volta. Você pode nos explicar, né, o que é esse conceito? Assim, esse capitalismo consciente, produção consciente, consumo consciente, a gente até deixou de comentar isso, né? Um mundo sustentável, porque assim, daqui a 50 anos
Não vamos estar mais discutindo de desenvolvimento sustentável, mundo sustentável, empresa sustentável. Vai ser só empresa, vai ser só mundo, vai ser só desenvolvimento. Então, hoje, nós estamos nessa transição do desenvolvimento econômico do século passado, que é há pouco tempo, né? Nós estamos em 2026, baseado em extração da natureza, principalmente com o uso de energia suja. E de meados do século para frente, necessariamente vai ter que ser um mundo mais limpo, tem que mudar a matriz energética. Então, assim, esse capitalismo consciente, eu diria hoje, às vezes até não com essa palavra, mas é um desenvolvimento sustentável. E o que é esse desenvolvimento sustentável? É você produzir soluções, produtos, mercados, que não tem um consumo de energia suja tão elevado, mas assim, sempre buscando aumentar o conforto, o nível de qualidade de vida das pessoas. Então, esse o capitalismo consciente. Ele vai avaliar não só os relatórios de antigamente, que vai mostrar o desempenho financeiro, o lucro, o percentual, o crescimento na bolsa, mas ele vai avaliar os possíveis riscos, né, de a empresa estar engajada ou não no meio ambiente, no aspecto social, no aspecto de energia, no aspecto de poluição, etc., etc. E isso é bem notório hoje, né? Você já trabalha aí com resíduos, faz um excelente trabalho, aliás, parabéns por isso, né? Os jovens, não só acadêmicos, mas que estão no mercado de capitais, já pensam, já têm essa cabeça virada para isso, né? Então, assim, digamos aí, pelo menos 10 ou 20 anos do mundo, a gente vai viver um mundo meio de transição. Então, a gente vai olhar para trás, a gente tem que ter um respeito muito grande para isso, né? E fazer um pouco vista grossa. E por quê? Porque daqui a 20 anos e um pouco mais, o nível de exigência, o nível de transparência e o nível de respeito em harmonia com a natureza terá que ser bastante elevado, né? Então, é isso. Antigamente, as empresas faziam ações, né, ações ambientais, que eram consideradas boas ações, mas isso, né, hoje pode implicar, né, em um risco financeiro, né? O porquê dessa situação? Eu não sei se eu entendi, né? Ou se as ações não são tão boas, né? Mas, assim, quando a gente fala de mercado de empresarial, mercado, nós estamos falando de investidores, de empresas, né? Os próprios empregados, que dependem disso também. E uma organização empresarial, ela tem que atingir um retorno de investimento mínimo, ela tem um custo de capital, né? Assim, por que o dono de uma empresa iria abrir uma empresa para não ganhar no mínimo que o mercado financeiro paga, né? Aqui no Brasil, a gente coloca o dinheiro em renda fixa, né? A nossa Selic, a taxa básica de juros, é tão alta que você não precisa quebrar a cabeça, né? Quem tem menos de R$1 milhão, põe lá em letras do Tesouro, não tem risco e você tem um rendimento assim, bastante razoável. E no mercado, e quem vai abrir uma empresa que tem muito mais risco, preocupações com o empregado, com o produto, legislação, imposto, concorrência, né? Vigilância sanitária, então você tem um custo de capital que tem que ser pago, né? E aí depois sobrar um lucro. Eu diria que assim, esse lucro não é um lucro abusivo. Quando se fala lucro, digamos, os leigos acham que é abusivo, né? Mas aqui no Brasil, a gente sempre avaliou, né? Eu peguei o retorno de investimentos, a lucratividade das empresas a gente pega os últimos 10 anos, e a média é inferior à caderneta de poupança, né? Ou seja, os investimentos, a empresa não está nem se pagando, digamos aqui, aquilo que ele ganharia no mercado financeiro e um pouquinho para compensar o risco. Então, principalmente o Brasil, que é muito parecido com a África, ainda que nós somos um país em desenvolvimento ainda, a taxa de retorno das empresas médias ainda é muito baixa.
Então, precisa ter um esforço na área econômica e financeira, primeiro, para melhorar a gestão, não só financeira, mas principalmente no aspecto operacional que você trabalha, né? Os engenheiros aí de plantão. Então, nós temos que ter tecnologias, produtividades, inovação, né? Então, quando a empresa começa a agregar, quando ela começar a sobrar um pouquinho mais, ela vai pensar no meio ambiente. Então, eu imagino que a sua pergunta tenha sido nesse sentido. Uma empresa que está mal se pagando, né? Aí ela tem que ter mais despesas com o meio ambiente, plantar árvore, abraçar a criancinha. Então, isso já faz parte do passado, né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável no mercado empresarial? Na minha opinião, né? A gente já trabalha na USP lá há 20 anos, né? Nós temos uma disciplina que está disponível no canal do YouTube, né? Todos os materiais, aulas gravadas, estão lá. Mas, assim, o que tem que ter? É a obrigação do gestor gerar um retorno mínimo, né? Que hoje está insuficiente. E aí, à medida que a empresa vai agregando mais riqueza, ela distribui isso com a própria comunidade, ou reduzindo o preço, ou até investimentos. E, graças a Deus, as grandes empresas já estão nesse nível, algumas já estão nesse nível, e fazendo investimentos na área ambiental, social, né? Fazendo mudança de matriz elétrica, né? Então, e aí o próprio mercado evolui, né? Evolui nisso. Ok. Doutor, você falou em investimentos. É uma curiosidade aqui que me surgiu, né? Vamos supor aqui quem está nos ouvindo tivesse a intenção ou tem a intenção de investir, né? Mas que seja um investimento, né? Não sei se eu posso chamar assim, investimentos verdes. Aonde que ele procuraria esses investimentos? Então, no Brasil, tem o ISE, né? ISE, da B3. É uma carteira virtual, mas apesar de ser virtual, tem alguns bancos que copiaram essa carteira e compraram as ações daquelas 40 empresas, né? Então, ao invés de você investir naquelas 40 empresas, você investe nessa carteira. Eu vou investir R$100, vou investir R$1.000, R$10.000, né? R$100.000. Então, essa carteira, teoricamente, são as carteiras que já tiveram um volume de negociação, um desempenho financeiro bom, e que têm as melhores práticas sustentáveis. Então, uma alternativa seria isso. Ou procurar empresas, né? Quem tem um pouco de noção, não precisa ter conhecimento profundo de contabilidade, mas você pode pegar um relatório de uma empresa, né? E esses relatórios aí que falam dos aspectos de sustentabilidade, e você pode escolher, olha, essa empresa aqui já reduziu significativamente o consumo de água, tem o reuso, o resíduo também, né? Essa empresa descobriu que ela tem um estoque de terras raras recolhendo os resíduos, né, do seu próprio produto. Então, em vez de explorar lá na Amazônia, eles estão reutilizando. Ou essa empresa ela conseguiu usar placas fotovoltaicas ou mercado de energia, né? E estão reduzindo. Então, assim, o que a gente vai ver, e nós já estamos vendo, é que, dada a dificuldade das mudanças climáticas, as empresas estão acabando olhando para outras soluções. Então, produzir o mesmo, até mais, com menor quantidade de poluição, por exemplo, né? Então, é um caminho sem volta e chegou ao mercado. Uma informação interessante, em 2006, um economista inglês, Nicholas Stern, ele foi contratado pelo governo, ele pegou todos os relatórios do IPCC, de mudanças do clima, e fez uma avaliação financeira, econômica. E aí é um relatório do mundo todo, né? Tem até do Brasil, da África, de todos os continentes, quanto vai custar do PIB, todos os aspectos, energia, poluição, agricultura, etc., etc., né? É assustador. Ele fez uma previsão aí para até final do século, assim, é assustador. Então, como ele era economista, ele chamou a atenção das empresas.
Então, é um caminho sem volta, por quê? Porque hoje faz parte da própria estratégia e concorrência. Então, é por isso que as empresas acabam tendo dificuldade de implementar relatórios ESG, porque antigamente ela só falava do lucro, né? O aspecto financeiro, e agora ela vai falar assim, olha, eu tenho intenção de mudar para energia limpa, mas no começo eu só consigo fazer 20%. Tá, eu ainda uso muita água, né? E principalmente as emissões, né, de gases de efeito de estufa, que é a variável mais forte, né? Então, eles acabam tendo que falar também dos aspectos negativos. Então, por isso que a gente está nessa transição. Mas, assim, o próprio mercado hoje, principalmente os jovens aí que nasceram após a Rio 92, Rio 2012, né, a Rio +20, são pessoas que já são antenadas, né? Ela vai comprar um produto, essa aqui é mais sustentável, compra esse. Então, a outra que a concorrente vai acabar quebrando por isso, né? Vai ter dificuldades, né? Você viu aí os mercados de automobilismo, né? Já com energia, né? Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho placa fotovoltaica, tenho um carro chinês que carrega, né? É uma bateria que vai durar aí umas 20, 30 anos, né? Então, o próprio mercado vai mudando, né? Então, eu imagino que se a gente tiver essa conversa daqui a 10 anos, né, Bruno? Espero que a gente esteja vivo até lá. A gente vai olhar e falar, nossa, quantas coisas já aconteceram, né? Então, por enquanto, são dificuldades, desafio que as empresas e os investidores e as pessoas estão pensando. Doutor Kassai, espero mesmo que daqui 10 anos nós tenhamos novamente essa conversa. E você falou do ISE, a gente falou bastante sobre o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Você pode entrar um pouquinho mais no conceito ali, explicar como ele funciona, como ele é medido, o que realmente são esses índices? Então, daria para ficar falando 1 hora aqui, no mínimo, né? Mas se entrar no meu canal, eu tenho lá, acho que pelo menos 2 ou 3 palestras da diretora, a presidente do ISE, a Sônia Favaretto, é uma pessoa da área bancária, financeira, ela é jornalista, mas ela conhece contabilidade melhor do que eu, né? E ela foi a presidente do ISE. Então, o ISE é um departamento lá na Bolsa de Valores responsável de criar essa carteira sustentável, né? Eu acho que a primeira carteira, eu não sei se foi na Inglaterra ou Estados Unidos, acho que foi na Inglaterra, depois Estados Unidos, e o Brasil foi o 3º país. Então, assim, demorou muito para criar essa carteira. E como eu já adiantei, como funciona assim rapidamente? A Bolsa de Valores seleciona as 200 ações mais negociadas do ano passado, e lista. Aí ela manda o relatório para que as empresas preencham. E se alguém quiser, entra lá no www.b3, você tem acesso ao questionário. Tem 200 perguntas, né? Você usa energia... Quais é a base da energia? É petróleo, é elétrica, é álcool, né? A frota de veículo, funcionário, quantos homens... Ou seja, é um relatório que tem todas as informações ESG e principalmente de governança. E no início era assim, ela mandava os relatórios e é voluntário. E a empresa devolve com as informações, né? Assina, né? Alguém responsável assina. E aí eles tabulam isso... E aí pegam as melhores empresas econômica, social, ambiental e faz parte dessa carteira. Assim, não é comum ter as 40 empresas, porque às vezes não chega na pontuação mínima, né? Tem ano que tem menos de 40, 39, 38, né? Então, é dessa forma, né? E se alguém quiser investir, é só procurar no mercado também quais são essas carteiras espelho, dessas carteiras de sustentabilidade, né? Tem o ISE, tem uma outra que chama ICO2, que é basicamente de poluição, emissões, né? Então, assim, o mercado já está correndo atrás disso, porque enxergou que é um negócio, né? É um negócio e é uma necessidade hoje, não só do planeta, mas é uma necessidade das próprias empresas para a sua sobrevivência. Doutor Kassai, e quando a gente fala
né, de ESG, e a gente fala de relatórios corporativos com aspectos ESG, não tem como não deixar de perguntar, né? A gente ainda corre o risco do marketing verde lá, do greenwashing, né? Porque eu ouço muito essa expressão, né? Greenwashing, né? Ou isso já é controlado, né? Você pode nos dar um panorama, né, desse risco? Então, a gente está discutindo isso há uns 10 anos, pelo menos, né? Eu acredito que faz parte do passado. É assim, as empresas, obviamente, acabam colocando no relatório aquilo que é melhor para a sua reputação. Se ela colocar alguma coisa negativa, o valor da empresa diminui. Mas, assim, esse movimento ele está forte nas empresas de capital aberto, porque as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a publicar, não só os relatórios financeiros, tem aquele relatório lá que você tem informações, 200 páginas também, né? O relatório do Banco Itaú, um relatório de referência que eles falam, tem 500 páginas, né? Então tem muitas informações lá. E por que esse movimento começou nas empresas de capital aberto? Porque é muito rigoroso. Se você colocar alguma informação falsa lá, a empresa pode ser punida por isso. E, além disso, tem que ter a asseguração de uma empresa de auditoria. Aqui no Brasil, as empresas de capital aberto são um número pequeno ainda, né? Mas à medida que essas grandes empresas adotarem, as pequenas também. E outra coisa, independentemente se tem auditoria ou não, né, se descobrir que era só greenwashing, né, a internet, os meios de comunicação, a própria sociedade, os jovens, descobre, joga na internet e olha o prejuízo, né? Então, de um dia para outro, o preço da ação pode cair, o preço do produto pode cair, pode quebrar uma determinada empresa. Então, assim, eu acho que sim, vai continuar tendo um pouco ainda, mas assim, a transparência, né, a postura da empresa hoje tem um valor muito grande, então ela vai tomar muito cuidado com esse verdadeiro ativo também, né? Então, eu assim, acredito que eu não teria uma preocupação muito grande em investir muito em auditoria nesse momento. Por quê? Porque as empresas vão acabar usando isso como próprio ativo. Então, tem empresa que vai falar o seguinte, olha, nós ainda, infelizmente, usamos muita energia com base do petróleo ou carvão, né? Mas a nossa intenção é mudar. Aí, no ano seguinte, ela falou, olha, nós conseguimos mudar 10%. Então, uma empresa mais transparente, e isso acaba tendo valor e agregando riqueza à própria companhia. Doutor, agora, escutando, né, essa explicação, me passa pela cabeça, né, passivos ambientais, né, ou desastres, né? Isso pode ser um problema, né, financeiro para as empresas ou afetá-la de alguma forma? Pode, é isso que as empresas hoje estão preocupadas com a implementação da S1 e S2, que são as normas de financeiras relacionadas à sustentabilidade. Então, você pega aqui no Brasil, eu anotei aqui alguns casos, né? Nós tivemos aquela enchente lá no sul, né? Rio Grande do Sul, acho que você acompanhou também, né? Não sei se você estava no Brasil ainda, né? Você viu, Porto Alegre ficou, e as cidades vizinhas, né, tiveram muito prejuízos. E agora eles têm... Agora imagine uma empresa que tem a base lá, tem seus acionistas. Então eles estão olhando principalmente, não só para o aspecto de produção, distribuição, consumo, mas por os riscos climáticos. Então, com certeza faz parte do planejamento estratégico da empresa avaliar isso junto com profissionais, o risco disso ser recorrente. Então, ela acaba tomando alguma atitude. Então, assim, o risco ambiental, que é potencial, pode não trazer um efeito financeiro hoje, mas pode ser um prejuízo muito grande no futuro. E nós tivemos, né? Olha, a enchente no Rio Grande do Sul, foi em 2024. Nós tivemos uma seca na Amazônia em 2023, como nunca antes. Eu faço parte da Fundação Amazônia Sustentável, e a gente vai
geralmente para lá, né? E vai nas comunidades indígenas, dos ribeirinhos. E a gente sempre chega na época da cheia, porque o barco chega, né? Na época da seca, você tem que andar 200 metros, porque o rio abaixa, né? E dessa vez, em 2023, eles mandaram foto, porque agora tem drone lá, a criançada lá, os indígenas, tem drone, né? Imagina assim, 5 quilômetros, o rio sumiu. Nunca se viu isso, né? Nas últimas décadas. Nós tivemos aí a queimada do Pantanal. Eu tive no Pantanal recentemente, ainda tem vestígios das queimadas de 2020, né? Imagine onça, jacaré, né? Quem não ouviu falar do rompimento da barragem de Mariana em 2015 e 2019 foi a represa de Brumadinho, né? Então, assim, imagine as empresas dessa região estão antenadas para isso, né? E poderia aqui falar de Rio de Janeiro, Bacia de Campos, a região serrana do Rio de Janeiro, né? De acidente com o Césio 137 de energia nuclear, né, que se espalhou. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem muitos casos, aí no seu país que você está vivendo também, no mundo, né? Então está todo mundo. Então, assim, o que eu diria? A empresa hoje ela tem um nível de transparência não só para reportar, mas ela tem um nível de detalhe que ela tem que avaliar. Então, assim, administrar uma empresa hoje não é para leigo, né? Não é para qualquer um. É por isso que quando a gente está aqui só na sociedade, na mídia, né? Eu também faço parte dela, é confortável, a gente até descansa a cabeça um pouquinho, fica falando mal disso, daquilo, né? E não sei o que, é fácil. Agora, quem está ali dentro da empresa, ou até do governo, políticas públicas, né? Realmente você tem que olhar o contexto, né? E esse contexto hoje não é mais só financeiro, né? Ele é ESG. Aliás, tem um artigo da USP também que a gente acrescentou mais um e depois mais 2 letras E. Então, não é só ESG do ambiental, tem o E de econômico e tem mais um E de ética, né? Tem um aspecto comportamental. Então, tudo isso afeta o valor de uma companhia e o dia a dia, né? As nossas expectativas futuras. Doutor, a gente falou do mercado de capitais, né? E eu sou leigo, né? Mas por algum motivo me faz pensar nos bancos, né? E pensando nos bancos e aproveitando o seu know-how, o seu conhecimento, me surge aqui a seguinte questão, né? Quando uma empresa vai nesses bancos, grandes bancos, né, o banco convencional que a gente conhece ali, fazer um empréstimo, por exemplo, esses bancos, eles estão preocupados com questões ambientais na hora do empréstimo, de conceder o empréstimo? Então, hoje é por lei. Então, tem lá o que eu comentei, o framework do TCFD. Então, o banco é obrigado a analisar o projeto e fazer essa investigação bastante rigorosa sobre os riscos ESG. Então, a resposta é sim, já há algum tempo, né? Começou lá nas economias dos principais países do G20, e aqui no Brasil é muito forte isso, né? Então, para aprovar um empréstimo, e não só aprovar, mas o custo de captação, ele tem, né, e não apenas o custo de oportunidade do uso do dinheiro, ele tem uma parcela de risco, né? Então, dependendo do projeto, essa taxa aumenta ou diminui também. Esse é um dos caminhos que está assim, incentivando as empresas a serem mais transparentes e olhar para os riscos ESG. Porque quando ela avalia de uma forma mais segura, né, mais completa, ela reduz esse custo. Então, ao invés de fazer um empréstimo e custar 10, ela consegue emprestar a 5, né? Então, ela acaba ganhando com isso. E o banco também, porque com certeza vai ter menor probabilidade de não receber esse valor. Doutor Kassai, você nos disse aqui que alguns temas aqui abordados já estão sendo discutidos há muitos anos, né? Mas falar de aspectos ESG, será que não é só o momento,
né? Ou um período mais alargado, ou isso realmente é uma transição na forma com que é abordado a questão ambiental no mercado de capitais? Não, há 10 ou mais anos, talvez a gente tivesse essa ideia, né? Mas hoje as empresas sentem na pele, né? Então não é mais suspeita, né? Então, imagine, uma empresa que depende de capital bancário, né? Se ela não cumprir as regras, não consegue nem dinheiro. Tem empresas que, para você vender o seu produto, você tem que demonstrar esses aspectos ESG. Então, a minha empresa é pequena ou média, eu não preciso fazer relatório ESG, mas se eu vendo para uma empresa grande, uma Petrobras da vida, ela exige. E, por sua vez, os fornecedores também. Olha, tem um fornecedor que tem as certificações ISO de aspectos de meio ambiente, de riscos climáticos, né? Então, assim, o mercado tá ficando cada vez mais exigente. Eu diria que não é mais, assim, murmúrios, né? Isso é realidade mesmo. A gente, nesses 20 anos, a gente sempre faz uma pesquisa lá na USP, não só com alunos, funcionários, executivos, alunos de MBAs, né? E empresários, para avaliar, digamos assim, esse engajamento com as mudanças climáticas, né? E a posição hoje é assim, ó, quer ver? 2/3 das pessoas, não só física, jurídica, né? Acreditam em mudanças climáticas. Olha, isso aqui já é realidade, estou sentindo na pele. E aí a gente foi avaliar os que não acreditam. Então, por exemplo, tem lá 1/3 que não acredita. Aí tem 2 grupos. Que são pessoas, por exemplo, no Brasil, na África, na Índia, existe um grande número de pessoas que estão preocupadas o quê? Tem que trabalhar, tem que estudar quando dá, tem que comer, pagar aluguel, não sei o quê. Então, assim, ele trabalha basicamente para comer, não sobra e não tem um nível de conforto desejado. Então, essas pessoas até já ouviram falar que o clima está aumentando, que a poluição, que a chance de ter uma onda de calor, que é terrível, né? Mas, assim, eles estão tão preocupados com o dia a dia, com a pirâmide de Maslow, assim, não é que não acredita em mudanças climáticas, mas não é o foco da vida dele. Tem um outro grupo, também desse 1/3, que são pessoas que eu já ouvi, não, eu acredito, a temperatura está aumentando, mas ainda tem aquela ilusão de que, não, a ciência vai descobrir alguma coisa aí, vai resolver esse problema, né? Tá. E dentro do grupo, desses 2/3 que eu comentei, que hoje já realmente tem consciência, tem pessoas que acreditam, mas ainda não tomaram nenhuma atitude, né? Eu, por exemplo, eu me assusto, né? Já estudo isso há uns 20 anos e eu tento mudar na minha vida. Então, por exemplo, andar muito de avião ou de carro, eu tento mudar, eu coloquei placa solar, reduz o próprio consumo de carne, adoro carne, né? Mas reduz, já como mais moderadamente. A carne é por quê? Porque 80% da produção mundial da agrícola não é nem para alimentação direta, é para o boi, né? Não é nem para energia, né? Então, carne vai ser um produto muito raro no futuro, né? Aí tem um outro grupo desses que acredito, tem um grupo forte que eu me faço parte, que acreditam e já tomaram algumas atitudes. No caso, eu já citei aí que eu estou tentando mudar o meu dia a dia, né? E a bandeira dessas pessoas assim, são pessoas que ainda têm esperança. Olha, a gente vai resolver esse problema de mudanças climáticas e aproveitar para construir um mundo melhor. Então, olha os 17 ODS, né? Eles vão tratar não só mudanças climáticas, mas a extrema pobreza, a questão de água limpa, energia para todos, emprego decente, né? Então, assim, e vai construir um mundo melhor. E tem um pedacinho desse grupo aí, uns 8, 10%, que acreditam em mudanças climáticas, mas eles não acreditam mais, não têm mais esperança.
Eu tenho muitos amigos aí que não têm esperança. Falam, olha, o Acordo de Paris não vai ser cumprido. Eu também acho que não vai. Então, a gente vai ter que aprender a conviver no mundo, a partir aí da meados do século, com a temperatura média acima de 2 graus. O mundo vai acabar? Não, né? Eu acredito que não, mas vai ter muito mais dificuldades, e dificuldades na nossa faculdade, que é a Faculdade de Economia, Escola de Negócio. Você também, Bruno, atua nessa área. Vocês vão ver que as dificuldades elas vão ser principalmente econômicas, né? Vai aumentar a extrema pobreza, resolver os problemas, né? Então, quando se fala assim, aspecto econômico, não é que o ambiental, o ESG, ambiental é desassociado do social, do econômico, na verdade é tudo interligados, né? E o econômico, financeiro é uma consequência disso, né? Então, é por isso que essa bandeira que o príncipe de Gales, na época, a Sua Alteza, o rei hoje, ele levantou que, na verdade, quem vai mudar o mundo é o mercado, né? Vai ter essa fase de transição, mas é ele que vai mudar. E como muda? Não é assim por questões de crenças, né? Vai ser de um passo a passo muito difícil e trabalhando, mudando os processos. Você que é da área de engenharia ambiental, né? Doutorado, pós-doutorado nessa área, você entende bem, né? E eu acredito que já esteja contribuindo para que o mundo, as empresas, as comunidades, já tenham soluções para isso, e soluções que acabam trazendo um retorno ambiental, social, econômico. Doutor Kassai, agora, a gente está chegando ao final, né? Mas a sua perspectiva, né, para o futuro da relação, né, mercados capitais e ESG? A relação é direta, né? Você viu? Eu trabalhei desde 2009, 2010, fizemos um evento na USP lá e foi a primeira reunião para tratar sobre o relato integrado. Aí nós fomos convidados para participar lá na Inglaterra. Em 2013 saiu o primeiro framework do relato integrado, né? Aí chegou nos mercados. Esse relatório, esse documento, né, essa norma orientativa, ela foi lançada, eu lembro porque é bem sugestiva a data, no dia 11/11 de 2011, às 11 horas, na B3 aqui em São Paulo, e simultaneamente nos principais países do G20. Então, o que essa equipe, né, que desenvolveu inicialmente esse framework, orientou? Vamos começar pelo mercado de capitais, que é justamente... E quando as empresas do mercado de capitais se mudarem, as outras grandes empresas, médias, pequenas empresas vão atrás. Então, assim, é um caminho sem volta. Em 2022, falaram que ia ser obrigatório, aí começou aquela discussão, é voluntário, compulsório. Aí, há uns 2 anos, ou no caso do Brasil, né, a Comissão de Valores Imobiliários tornou obrigatório. Algumas empresas já estão adotando voluntariamente. Então, se alguém quer ter assim, uma noção, é só olhar o relatório dessas empresas que estão com esse novo reporte. Ela tem lá não só aspectos financeiros, mas todos os riscos financeiros relacionados com a sustentabilidade. E é claro que o cara olha lá, fala, eu vou comprar ações dessa empresa que está numa região que vai ter uma seca danada daqui a 3 anos, né? Então, as empresas são muito corajosas, né? Mas, assim, é a única forma de enfrentar o problema. E, assim, não é mais por amor, hoje talvez seja por inteligência, né? As empresas, mas eu acredito que mais 20 anos, se não for pela inteligência, vai ser pela dor, né? Porque as consequências, assim, são bastante... a comunidade científica está realmente apavorada com isso, né? E o mundo empresarial está olhando aí e descobrindo soluções. Então, assim, na minha opinião, não tem... É um caminho sem volta, até pela situação do mercado. E essas questões aí internacionais, nacionais, locais, regionais, né? Que são os aspectos políticos, políticas públicas, né? Aspectos éticos, né?
Está tudo envolvido e a gente vai ter que evoluir, principalmente nisso. Se você olhar, tem um índice de IPC, Índice de Percepção da Corrupção. É só procurar na internet, já acabou de sair aí ele pega o mapa mundi e assim, e quanto mais vermelho o continente ou o país, né, ou cidade, ele tem mais corrupção, né? O Brasil está vermelhinho, né? O mundo inteiro é quase que em tons de vermelhos. Então, essa é uma coisa que tem que avaliar também. Então, assim, é uma grande oportunidade diante de um grande desafio, né, que começou com mudanças climáticas, de resolver muitas questões e, quem sabe, construir um mundo melhor aí para os nossos filhos, nossos netos aí, né? Doutor Kassai, a gente chegou ao final, mas a gente não pode terminar, né, esse bate-papo sem antes você falar, né, do seu canal, né, que você tem no YouTube, que é Professor Kassai. Fala um pouco sobre o canal, qual o conteúdo que a gente encontra? Então, lá na USP, na Universidade de São Paulo, nós temos uma plataforma, né, principalmente na pandemia, de aulas, de vídeos, né? Eu faço parte também, além da USP, da Univesp, que é a 4ª Universidade Paulista. São cursos totalmente gratuitos, né? Acho que até de outros países podem fazer, né? Principalmente engenharia, né? E os professores gravam a aula lá na TV Cultura, então a gente tem que ir lá passar maquiagem, fazer um script, né? Então, imagina se uma aula que a gente levaria 2 horas presencialmente, a gente vai refinando e tem que transformar aquilo lá em 10, 12 minutos. Então, tem uns pedagogos que ajudam, corrigem, não precisa repetir isso, né? E aí, todo esse material que a gente acumulou nesses 20 anos, eu coloquei no YouTube. Inicialmente estava na USP, mas nem todo mundo tem acesso. E o YouTube é uma ferramenta gratuita, né? Então, eu acabei colocando, tem muito material lá sobre as disciplinas relacionado com escola de negócio e de sustentabilidade. Tem uma disciplina que a gente leva os alunos na Amazônia, tem lá também. Tem essa disciplina dos relatos corporativos, ESG também tem. Tem uma que são os 17 ODS, as escolas de negócio, né? Por exemplo, quando eu fui falar a primeira vez sobre o Easy, que você me perguntou, eu já tinha lido o livro, todo o material. Aí eu convidei a Sônia Favaretto, que na época era presidente lá na Bolsa de Valores. Ela foi lá e tem lá uma palestra de um pouco mais de 1 hora dela, ela mesma falando, ela retornou, né? Então, todo esse material está disponível nesse endereço aí, @professor Kassai. E a intenção nossa é compartilhar o máximo possível, né? Desse conhecimento, dessa experiência, e é o trabalho que você faz, e eu parabenizo por isso, Bruno. Doutor Kassai, assim, o Arena Ambiental já se inscreveu no seu canal. Né? Opa! A gente quer acompanhar, a gente quer agradecer, né, essa explicação, essa forma objetiva com que foi passado aqui para a gente, explicar um pouquinho, né, de mercados capitais e a relação com o ESG. Muito obrigado, doutor Kassai, pelo seu tempo, pela sua calma para trazer um tema tão complexo aqui no canal. Espero poder contar com você para novas conversas no futuro, né? E desejo mais sucesso ao seu canal. Muito obrigado e até mais. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.